De pé. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de joelhos para termos uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, aqui estamos ante a Tua presença, gratos pelo privilégio de, neste primeiro dia da semana, estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Alguns de nós trabalharam, alguns aproveitaram para um descanso, e assim, Senhor, foi mais um dia neste mundo, Pai. Te agradecemos porque Tu nos cuidastes, apesar das dificuldades que o mundo nos propõe. Tivemos ânimo e disposição para virmos à Tua casa neste dia, Senhor. Senhor, que aqui possamos sentir o conforto do Teu Espírito, Senhor. Que possamos ouvir a Tua mensagem e que ela possa surtir efeito em nossas vidas, Senhor. Que ela possa frutificar e trazer frutos de transformação para a nossa vida. E assim, Senhor, possamos refletir melhor para o mundo a Tua mensagem e a esperança da Tua breve volta, Senhor. Perdoe os nossos pecados, continue conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém, Pai. Bom, chegou aquele momento onde todos nós podemos levantar, cumprimentar a cada um que está aqui nessa noite. E vamos cantar neste momento em família. E vamos levantar e vamos nos cumprimentar. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração. Sinto o amor que
Boa noite, irmãos. Seria bom alguém traduzir isso lá para o Rick, né? O David, qualquer coisa poderia traduzir também, que o esposo da Vilma. Translate, né? Até um Rui também. O David, de repente sentaria do lado, não sei, o que você providenciou? Depois de um domingo, né? Conforme o Ranilton já mencionou, alguns trabalharam, outros, quem sabe, aproveitaram o domingo, o sol, o dia bonito que foi feito.
aqui estamos nós, para adorarmos o nosso Deus, como já fizemos através dos cânticos, da confraternização, do louvor, e vamos sem dúvida continuar adorando-o através agora da palavra de Deus, a exposição da Bíblia Sagrada. Todos nós somos gratos a Deus pelo cuidado que, sem dúvida nenhuma, Ele tem tido para com todos nós durante o longo da nossa vida. Conforme nós falamos ontem, ainda temos alguns dias para estarmos juntos, e sem dúvida nenhuma dentro desses dias ainda temos alguns momentos que iremos compartilhar da palavra com vocês, até que chegue o momento realmente definitivo, onde nós iremos estar mais distante, mais no outro distrito. Mas enquanto isso não chega, aqui chegamos nós mais uma vez. Nós queremos falar um pouquinho nesta noite sobre justificação. Esse é um tema gostoso que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia menciona alguém que foi justificado. Esse alguém é Abraão. A Bíblia é categórica quando fala a respeito de Abraão. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, no versículo 6. Abraão tem sido considerado pelo cristianismo como o pai da fé. Alguém que sem dúvida nenhuma errou, alguém que em alguns momentos deixou a desejar dentro daquilo que se esperava dele, mas alguém que no momento especial também foi provado grandemente na sua fé e fidelidade a Deus. E muitos o têm como pai da fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quando nós lemos aí, nos diz: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aí no versículo 1 a gente vê que quem está falando é de Abraão. Então Abraão creu, Abraão confiou, Abraão realmente depositou fé em Deus, e isso sem dúvida lhe foi imputado por justiça, ou seja, ele foi justificado mediante a fé, mediante a crença, mediante a sua confiança em Deus. Nós sabemos que Abraão, esse tópico de uma maneira especial, tem a ver com muita coisa a vida de Abraão, mas essa justiça foi imputada de maneira especial quando Abraão confiou em Deus a tal ponto de entregar o seu próprio filho, Isaque, em sacrifício. Não foi pelas obras, não foi por aquilo que ele intencionava fazer, mas pela confiança que ele possuía em Deus, é que ele foi justificado. Tanto é que quando chegou no Monte Moriá, ou melhor, quando chegou naquele monte ali perfeito do sacrifício, no momento que ele deveria realizar o sacrifício, Deus o impediu. Porque ele deu todos os passos, manifestando pelos seus atos as obras, ele deu todos os passos para sacrificar o filho. Mas quando Deus viu que realmente ele havia depositado inteira fé e confiança, não precisa realizar isso, já basta. E aí o texto diz que ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. A sua fé o justificou diante de Deus, embora ele tenha cometido erros antes, mentiu, ou disse para Sara, falar diante de Senaqueribe: você não é minha esposa, você é a minha irmã, temeu a vida e uma série de coisas. Tentou ajudar a Deus no plano, quando Deus havia feito a promessa que ele teria um filho, quando ele se uniu, quando ele se envolveu com a serva Agar. E agora aqui Deus realmente permitiu que ele pudesse provar a sua verdadeira fé. Por isso diz que ele creu e o Senhor Deus o justificou mediante a fé, a crença nele. Então vamos ver, queridos, nesta hora, sobre justificação. Eu li esse texto como introdução. Quais são os benefícios que o Túlio tem da justificação? Quais são os benefícios que o Rick tem da justificação? Que o Elivelto, que a Aline, o que é a justificação, esse tema tão gostoso da Bíblia Sagrada?
justificação pela fé, o que esse tópico, em que a justificação nos beneficia? Nós vamos ver que muitas coisas ela traz para nós como benefício. Diga-se de passagem que justificação pela fé é o tema central da nossa igreja, a Igreja Adventista. Somos salvos pela fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 8. E a justificação pela fé é algo fantástico. O que é justificação? Justificação é quando o Túlio, ele começa lá ele deixa de comparecer com o Erivelto lá na casa onde eles estão trabalhando. E o Erivelto precisa da participação do Túlio, mas o Túlio falta 1, 2, 3, 4 vezes. E a coisa se complica um pouco por causa do Erivelto, porque o Erivelto tem que entregar o trabalho. E o Túlio simplesmente desapareceu. O que aconteceu com o Túlio? O Túlio adoeceu. E quando o Túlio se apresenta diante do Erivelto, o Erivelto fala: Túlio, você me deixou na mão, o que aconteceu? Eu precisei de você, estou precisando, o nosso trabalho atrasou um pouco. Erivelto, não tive como avisar para você, meu celular quebrou, eu fiquei sem celular esses dias, não pude consertá-lo a tempo. Eu estava incapacitado, eu estava muito mal, não tinha como trabalhar nesses dias, e por isso eu não compareci. Apresento diante de você, Erivelto, a minha falta, e me perdoe porque acabei trazendo um transtorno para você no trabalho. E o Erivelto agora compreendendo a questão do Túlio, tudo bem, Túlio, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar tempo daqui para frente, vamos esquecer tudo. Em outras palavras, o Erivelto justifica, o Erivelto perdoa, mediante o acontecido com Túlio, e ele justifica então a falta, a ausência, o atraso do serviço por causa da doença do Túlio. Justificação, queridos, nada é mais do que perdão, nada é mais do que esquecer, nada mais é do que dar uma nova oportunidade. Por isso devemos buscar a Jesus, por isso devemos entregar a nossa vida a Jesus constantemente, porque Ele é que nos justifica. Então vamos ver o primeiro benefício, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Qual é o primeiro benefício da justificação pela fé? Esse tema é lindo, e esse texto aí é gostoso demais de se ler e de se ouvir. Algo que o mundo busca, mas não sabe aonde buscar, não sabe aonde encontrar. Mas em Cristo Jesus nós sabemos e nós encontramos. E esse é o primeiro benefício da justificação. Qual é? Romanos 5, versículo 1. O que nos diz aí? Então aí está o primeiro benefício da justificação pela fé. Qual é o primeiro benefício? Temos paz com Deus. Cristo Jesus, quando esteve nesse mundo, Ele disse: eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, não como o mundo a dá. Só Cristo Jesus pode nos dar essa paz. Só Ele pode realmente entrar num lar que está em contendas e ocasionar a paz entre pais e filhos, entre cônjuges e tudo mais. Só Ele pode entrar numa igreja e proporcionar a paz. Só Ele pode entrar numa comunidade e dar a paz, porque Ele é o único que pode fazê-lo. Mas é preciso que nós o busquemos, é preciso que nós confiemos, é preciso que nós creiamos. Se tu buscares a Jesus, conforme o hino desta noite falou, então você vai encontrar a paz. Se nós buscarmos a Jesus, nós vamos encontrar a paz. Mas será que é possível encontrar a paz neste mundo tão complicado? Sim, queridos, é possível encontrar a paz. E nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco dentro da Bíblia de pessoas que se beneficiaram da justificação e encontraram a paz interiormente falando, encontraram a paz em meio ao tumulto da vida. Primeiro, então, paz. Segundo, aí mesmo versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem? Nós obtivemos igualmente acesso, essa palavrinha é chave, acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então vejamos aqui o segundo benefício da justificação. Queridos,
Devido à entrada do pecado, houve uma separação. Isaías 59, versículo 2, é claro quando diz que os vossos pecados fazem separação, as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Então, houve uma separação. Com essa separação, houve contendas e guerras. Cristo Jesus vem com um propósito especial, reconciliar o homem com o Pai, com Deus. E nessa reconciliação, então, ele traz paz. Agora veja outra coisa interessante. Cristo Jesus, queridos, não só traz paz, mas ele abre um caminho direto ao Pai. Esse é o acesso que está aí, ó. Por intermédio de quem obtivemos quem? Cristo Jesus. Por intermédio de Cristo que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não é em vão que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, que disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas olha a primeira expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então vejam que o segundo benefício, encontramos outros mais, mas na minha escala, na minha ordem nesta noite, como meditação, eu estou colocando como segundo. O segundo benefício dessa justificação pela fé em Cristo Jesus. O que é justificação pela fé em Jesus? É simplesmente aceitá-lo como amigo, como Salvador, é entregar a vida a Ele. E quando isso ocorre, nós temos acesso ao Pai. Nós não precisamos do pastor, nós não precisamos do santo, nós não precisamos do padre, não precisamos do papa, não precisamos de ninguém. Porque em Cristo Jesus, Ele abre esse acesso. Esse é o benefício de tê-lo como Salvador. Ele permite que através dele nós cheguemos diretamente ao trono da graça, como é dito em Hebreus. Então, segundo benefício, antes de eu conhecer a verdade que nós hoje conhecemos, queridos, eu fui ensinado em outro caminho. E fui ensinado que para chegar ao trono da graça, eu tinha que ir a São Jorge, eu tinha que ir a Nossa Senhora Perpétua do Socorro, eu tinha que ir a Nossa Senhora Imaculada Conceição, a Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora, enfim, uma série, Santa Clara, uma série de caminhos. E a Bíblia simplesmente diz, não, o único caminho é Cristo. Ele abre e já te coloca diante do Pai, diante do trono da graça. Que gostoso é saber que hoje ao chegarmos em casa, antes de dormir, nós podemos ajoelhar ao lado da nossa cama, ou em pé, ou sentado, não importa, conforme as condições de cada um, e ali falar, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque em Cristo Jesus eu posso diretamente lançar as minhas ansiedades diante de Ti. Senhor, obrigado porque através de Cristo Jesus eu posso realmente pedir ao Senhor que me proteja, a mim e a minha família durante essa noite. Olha que coisa gostosa. Porque foi Jesus quem assim disse. O que os discípulos disseram? Senhor, ensina-nos a orar. E quando Jesus foi ensiná-los a orar, o que Jesus então disse? Quando orardes, vocês deverão orar assim, Pai nosso que estais no céu. Olha o acesso. Pai nosso que estais nos céus. Então Jesus Cristo está ensinando aos discípulos e a nós também. Ele sendo essa ponte direta. Ora assim, Pai nosso que estais nos céus. E aí nós sabemos a oração do Pai Nosso, que é modelo, mas toda oração nós começamos, ó Deus eterno, ó Pai querido, nós vamos direto à fonte. E Jesus termina nos dizendo que Ele realmente é o acesso. Quando Ele diz assim, e tudo que pedires ao Pai, peço em nome de quem? Em nome de mim, em nome de Cristo Jesus, em meu nome. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, será o quê? Feito. Então Jesus, esse acesso. Quando nós temos a Jesus, quando nós permitimos que a justificação nos alcance, o benefício segundo dessa noite é termos acesso ao Pai. Que coisa gostosa, queridos. Que coisa boa ter o acesso direto a Deus. Terceiro, Romanos 3, versículo 4. Romanos 5, versículos 3 e 4. Melhor dizendo. Vamos tentar tirar desse verso aí um outro benefício da justificação. E não somente isto, e não somente temos acesso ao Pai, não somente temos a paz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência produz esperança. Olha quanta coisa, eu só quero aqui me colocar
tirar como último essa expressão esperança, mas nós poderíamos ampliar esses dois. Olha, nós temos perseverança, nós adquirimos experiência, essa experiência é maturidade espiritual, mas acima de tudo nós temos a esperança. Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele nos assegurou, Ele nos deixa a esperança da vida eterna, que um dia todos nós iremos ter. Então esse é o benefício da cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos e estarmos um dia com o Pai. Por isso Ele disse, eu vou preparar-vos lugar e eu voltarei para buscar-vos. Essa esperança, queridos, que todos nós temos em nosso coração hoje. Por que estamos hoje aqui? Por que temos lutado no bom sentido para preservar a nossa vida em harmonia com a vontade de Deus? Por que buscamos, mesmo não sendo perfeitos, sendo todos nós falhos e imperfeitos, mas porque buscamos fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus? Por que procuramos andar na contramão da vida? Não que nós queiramos desafiar o mundo, nem a vida, em hipótese nenhuma, mas andamos na contramão da vida quando procuramos fazer a vontade de Deus, porque nem todos querem fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque temos uma esperança. E qual é a esperança? O retorno glorioso à volta de Cristo Jesus, o evento dos eventos. Porque quando Cristo Jesus voltar, o que vai acontecer? Essa vida de miserável nossa, de tristeza, de dor, de separação, de angústia, de fome, de terrores, tudo isso vai findar, tudo isso vai acabar. E nós não veremos mais planto, morte, nada, porque tudo isso deixarão de existir, porque ficaram no mundo marcado pelo pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós possuímos essa esperança. Os que não são justificados em Cristo Jesus, eles não têm essa esperança. E qual é a consequência de não ter essa esperança? Matam, roubam, se vingam, destroem uns aos outros, porque não têm essa esperança. Qual é a consequência de não ter essa esperança? É o que eu presenciei com o pastor Betero num funeral no Rio de Janeiro. Era um jovem pequeno que havia sido atropelado por um carro de padres, por incrível que pareça, desbravador. Ele era da região de Parado de Lucas. E quando nós estávamos para realizar o sepultamento, entra a mãe que não conhecia Jesus, que não tinha esperança. E eu estava falando, eu falava e o pastor Betero falava um pouco. E no meio, na hora H, quando nós íamos realmente fazer a oração final, porque iria fechar o caixão e deveria ser o menino enterrado, a mãe entra em desespero porque não tinha esperança, e pega o menino pelo braço e joga as flores todas no chão, e foi uma loucura naquele momento. Por quê, queridos? Falta de esperança. Nós choramos quando perdemos um ente querido, eu choro, todos nós choramos, mas nós somos firmes ou sustentados por uma esperança, porque sabemos que a morte foi introduzida nesse mundo em consequência do pecado, mas veio a vida, veio a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Cristo Jesus. Primeiro tópico da nossa lição na Escola Sabatina no dia de hoje. Muitos textos maravilhosos falando de Cristo Jesus como a luz do mundo. Entrou a luz do mundo para dissipar as trevas, porque onde há luz não tem como existir as trevas. E aí, queridos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a essa justificação, nós temos essa esperança. Terceiro benefício que eu quero relatar, estou relatando nesta noite, como meditação, a esperança da vida eterna, a esperança em Cristo Jesus. Nele nós suportamos tudo, nele nós esperamos tudo. E aí ele diz, aquele que espera em mim até o fim, em outras palavras, aquele que perseverar até o fim, este será o quê? Será salvo. Vamos para o quarto benefício dentro da nossa reflexão nesta noite. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vamos para Marcos capítulo 2, versículo 5. O que nós encontramos em Marcos capítulo 2, versículo 5? Benefícios da justificação, ou benefícios em render a vida aos pés do Senhor Jesus. Benefícios em tê-lo como Salvador pessoal. Marcos capítulo 2, versículo 5. Que nós encontramos aqui agora. Assim nos é dito: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. O texto nós estamos tirando do contexto do relato do homem paralítico,
que foi ter com Cristo Jesus. Conhecemos a história, quando Jesus passou na cidade daquele homem, em Cafarnaum, isso se deu na cidade de Cafarnaum. Quando Cristo Jesus entrou em Cafarnaum, lógico, automaticamente os rumores, o mestre, o rabi, o Messias, ele está na cidade. Existia esse homem paralítico que queria ver Cristo Jesus para ser curado? Não. Esse homem não queria ser curado. Esse homem não queria andar. Por incrível que pareça, alguém que não ia atrás de Jesus para ser curado fisicamente falando. Mas ele queria ser curado sim, espiritualmente falando, moralmente falando. Esse homem já via o dia em que ele iria descer à sepultura, levando uma grande culpa consigo, levando um grande peso na sua consciência. Ele não queria que esse dia chegasse. Quando Cristo Jesus chegou à sua cidade, então ele foi, insistiu, contou, ele não podia ir sozinho porque era paralítico. E interessante que ele dá essa expressão que Jesus usa aqui, e vendo-lhes a fé, não vendo a fé só do homem, mas vendo-lhes a fé no sentido múltiplo, está no plural, a fé daqueles homens que levaram o paralítico. Aqueles homens depositaram fé também em Cristo Jesus, no que Jesus poderia fazer, porque quem que na realidade solicitou foi o paralítico, mas ele precisava de alguém. E esses homens foram e chegaram à beira da porta, não conseguiram, mas que ridículo alguém poderia pensar. E o homem ainda pede, olha, mas não dá, é impossível, então me coloque pelo telhado. Por isso Jesus Cristo disse, vendo-lhes a fé. Jesus então dirigiu-se ao paralítico e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse isso? Porque era tudo que o paralítico queria ouvir naquela hora. Era o perdão para os seus pecados. Era o perdão para os seus pecados. Mas abrindo um parênteses, o benefício aqui é perdão. Quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus, quando nós sentimos essa justificação, como benefício nós temos paz, como a gente viu. Essa paz, sem dúvida nenhuma, vem em decorrência também do perdão que nós obtemos em Cristo Jesus, porque Ele nos perdoa. Mas só para complementar aqui o relato, desejar a todas as nações, é claro quando diz que o homem foi em busca de perdão. Porém, duvidaram, como diz aí o versículo seguinte, Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam entre si, perguntavam entre si, por que fala eles desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e davam glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vejam, queridos, lógico que quando nós vamos a Cristo Jesus, eu não tenho dúvida, a Aline não tem dúvidas, o Marlos, nem o Rui, nós não temos dúvidas, que quando nós vamos a Cristo Jesus, nós temos tudo. Ele pode nos possibilitar tudo, cura física, moral, espiritual, tudo. Mas de maneira, nesse contexto aqui, o paralítico foi em busca da cura moral e da cura espiritual. Por isso Jesus Cristo logo disse, perdoados estão os teus pecados. Mas o paralítico foi feliz, porque ele também recebeu a cura física em decorrência da dúvida daqueles homens, desconfiando de Jesus, se ele poderia perdoar os pecados. Sem dúvida, queridos, aqui eu sempre lembro de um tópico, algo interessante. Jesus fez a pergunta para aqueles homens, o que é mais fácil para vocês? O que é mais fácil eu dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou simplesmente dizer, levanta-te, paralítico, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Queridos, dizer perdoados são os teus pecados era a coisa mais fácil.
Porque não tinha nenhum aparelho, não tinha como medir, não tinha como ver. Isso está no nível abstrato, está no nível interpessoal. Só eu posso sentir que realmente eu fui perdoado, desculpado quando ofendi alguém pelo olhar e pelas palavras dessa pessoa. Não há aparelho que possa medir o grau de perdão, a quantidade de perdão. Então falar, perdoados são os teus pecados, era a coisa mais fácil, porque não tinha como medir esse negócio. Porém, no momento que Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda, agora sim. Todos iriam ver. Vai andar ou não vai esse homem agora? Agora que eu quero ver se realmente ele tem poder. Porque agora eu quero ver se o homem andar realmente, ele tem poder. Mas se o homem não andar, não tem poder. Então era muito mais difícil dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, que dizer, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus Cristo assim o fez, e a Bíblia diz que o homem andou e todos se admiraram. Resumindo, o quarto benefício é ser perdoado. Quando nós aceitamos a justificação pela fé em Cristo Jesus, todos os nossos pecados são o quê? Esquecidos, abandonados, perdoados. Por isso, em vários setores da Bíblia, Jesus Cristo disse, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ok. Por quê? Foi ter com Cristo Jesus, perdoados são os seus pecados. Esse é um benefício da justificação. Que eu e você temos esse direito, que privilégio. Depois nós encontramos outro, Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Aqui em Efésios 2 nós encontramos aí a gema da justificação, aquilo que nós cremos, aquilo que a igreja adventista crê, aceita, que tem como meta principal. Guardar mandamentos é simplesmente uma consequência dessa justificação. Efésios 2, versículo 10. O versículo 8 nós já mencionamos, podemos lê-lo até chegar ao 10, que é muito bonito realmente, mas a ênfase agora está no versículo 10. Vamos lá. Vamos ver desde o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente vê aqui que como que a Bíblia combina, como que a Bíblia relaciona, né, a justificação pela fé, mas também a consequência dessa justificação pela fé. Automaticamente, se eu sou justificado, e se eu sou salvo, e se eu busco andar mediante essa justificação, essa luz que recebi, as minhas obras, os meus feitos, andam em harmonia com essa luz, com essa justificação. Então, queridos, qual é o outro benefício da justificação pela fé? Ela nos leva a produzir as boas obras. A justificação pela fé automaticamente nos leva a produzir aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então vamos lá. Na cruz do Calvário, 2 homens estavam ali ao lado de Cristo Jesus. Uma tradução, segundo Atos, um documento antigo, intitulado Atos de Pôncio Pilatos, coloca que um chama-se Gestas e outro chama Dimas. Dimas considerado o bom ladrão, Gestas considerado o mau ladrão, dentro dessa crônica, dentro desses documentos. Vejam ali, durante a vida toda, Dimas também andou fazendo coisas erradas, era ladrão, até um certo instante ainda zombava de Cristo Jesus na cruz do Calvário, até que ele se deu por conta que Jesus era alguém especial, principalmente quando ouviu, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí que eu quero agora tentar ilustrar, ver se vocês conseguem estar comigo, sintonizar comigo. Vejam agora os frutos da justificação pela fé. Um pouco antes, Dimas e Gestas, os dois, zombavam de Cristo Jesus, com todos que estavam ali ao pé da cruz. Porém, em um dado instante, Dimas, o bom ladrão, olhou para Jesus e viu que ele era alguém especial, e reconheceu ele como alguém especial, e se voltou para ele e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa expressão de Dimas, desse ladrão, traduz tudo.
quando ele se dirige para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava, em outras palavras, dizendo: eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o Salvador, e não me deixe fora, eu também quero a salvação, eu também quero a vida eterna. E aí, queridos, que coisa bonita, agora começa a vir então os frutos dessa justificação. No momento que ele reconhece isso, que ele vê no semblante de Cristo Jesus alguém especial, ele se volta para o seu companheiro e diz: por que você fala assim? Estou parafraseando o texto. Por que você diz assim? Eu e você merecemos estar aqui, mas este não fez nada para que pudesse sofrer, para que pudesse merecer esse castigo. Vejam, queridos, e agora eu estou tentando ilustrar os frutos da justificação pela fé. Quando nós somos justificados, a minha maldade eu deixo de lado. Quando nós somos justificados, as minhas falhas eu procuro corrigir e apagá-las ao longo da minha vida. Quando eu sou justificado, não importa mais o que eu penso, mas importa o que o Deus pensa. Senhor, qual é a tua vontade? Não a minha vontade. Quando eu sou justificado, eu busco reparar os meus erros, as minhas falhas. Que exemplo bíblico podemos citar? Zaqueu. Zaqueu, que aproveitou-se da situação que ele tinha de cobrador de impostos, e ele, aproveitando dessa situação, ele extorquia, ele tirava além do que era necessário dos seus patrícios, seus conterrâneos. Por isso ele não era benquisto. Até que um dia Jesus Cristo entrou, agora não em Cafarnaum, mas na cidade de Zaqueu. Jesus Cristo entrou em Jericó. Sem dúvida nenhuma que a cidade ficou alvoroçada. Jesus está em Jericó. E Zaqueu tentou, a Bíblia não dá tantos detalhes, mas Zaqueu foi ver Cristo Jesus. Encontrou dificuldade a princípio, venceu a dificuldade, subiu na árvore porque era pequeno e viu a Cristo Jesus. Zaqueu se espantou, ele não esperava, quando Cristo Jesus fez um convite especial para ele. Zaqueu, desce depressa. Parou embaixo da árvore, ele não esperava aquilo. Parou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E quando Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, eu imagino um Zaqueu desconfiado, eu imagino um Zaqueu atrapalhado, porque as atitudes e a vida de Zaqueu, as obras de Zaqueu, os frutos das atitudes de Zaqueu não eram compatíveis com a vontade de Cristo Jesus, com a vontade de Deus. Eu imagino um Zaqueu desconcertado. Mas foi, e Cristo Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, sabemos a história, e foi falando algumas coisas, e Zaqueu foi tocado, Zaqueu sentiu-se justificado, e Zaqueu simplesmente disse: Senhor, eu hoje vou retribuir a todo a quem eu tirei, roubei, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou repartir os meus bens com os pobres. E foi quando Zaqueu então ouviu de Cristo Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de quem? De Abraão, do pai Abraão da fé. Aquele que nós citamos no início, que pela fé, porque creu, também foi o quê? Justificado. Agora que nós encontramos um Zaqueu justificado, e mediante a justificação, queridos, vem acompanhando a ele o quê? Os bons frutos, as boas obras. E Zaqueu agora vai para refazer um caminho errado, ele vai retribuir, e ele toma um propósito, ele faz um pacto com ele mesmo: eu vou retribuir 4 vezes mais a quem eu roubei, a quem eu defraudei. O desejar de todas as nações, que nos diz que claramente que Zaqueu era ladrão, ele roubava, ele extorquia as pessoas, abusava, digamos, da posição que ele possuía de cobrador de impostos entre o seu povo e os romanos. E quando encontrou-se a Cristo Jesus, as suas obras tomaram um sentido diferente. Veja que coisa fantástica. Nós encontramos, queridos, vários exemplos na Bíblia. Poderíamos citar Maria Madalena, ou Maria, quando sentiu-se totalmente perdoada, livre do pecado. No momento em que estava Cristo Jesus,
ali estava Lázaro, Marta, alguns outros, enfim. Ela simplesmente entra, quebra um vidro de perfume caríssimo e para ungir, para colocar nos pés de Cristo Jesus. Por que dessa atitude? Porque sentiu-se justificada, perdoada por Cristo Jesus. Então, o resultado, as boas obras acompanham aqueles que são o quê? Justificados. Antes de ser justificado, eu jogava pedra nas pessoas. Antes de ser justificado, quem sabe eu cuspia nas pessoas. Antes de ser justificado, eu mentia. Depois de justificado, eu agora já não faço mais. Por quê? O benefício da justificação são boas obras, bons princípios, boas atitudes. O que mais nós podemos ver como benefício da justificação? Atos capítulo 8 nos descreve o relato de Eunuco e Filipe. Que coisa bonita nós encontramos aqui. Os que são justificados em Cristo Jesus, queridos, obtêm uma outra característica e que é importante. Quando nós temos essa característica, queridos, nós estamos bem, nosso organismo vai bem, a adrenalina não tem lugar para ela, só endorfina. E que característica é essa? Olha o que aconteceu com o eunuco, um homem fiel, um homem dedicado a Deus, porém que faltava conhecer alguma coisa. E esse homem, voltando então de uma reunião espiritual, uma semana de oração de jovens, não sei, uma semana de oração da família, não sei, uma mini conferência, esse homem voltando então, encontrou-se com um servo do Senhor, enviado do Senhor, que é Filipe. Então diz aí no versículo 26, a história, né? Não vamos ler ela toda, vamos ler só alguns versos. Quando ali o anjo do Senhor encaminhou Filipe, dizendo, vai e se aproxima de uma carruagem, enfim, e do caminho entre Jerusalém e Gaza, e foi. E ali então entreteu um relacionamento com esse eunuco, mostrou a Bíblia. E agora veja o versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, depois que Filipe falou tudo sobre a Bíblia, explicou os salmos, enfim. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando-se a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Vejam, queridos, Filipe respondeu no versículo 37, é lícito, se crês de todo o coração. E agora vem a resposta do eunuco, e respondendo ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bem, queridos, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Zaqueu creu, e olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. Maria Madalena, a mesma coisa. Enfim, e agora o eunuco. E o que aconteceu na vida do eunuco após o batismo? Qual um outro benefício de ser justificado? Está aí no versículo seguinte. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este quem? O eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de tristeza. Cheio de tristeza? Não, queridos. Olha o que diz o texto. Cheio de júbilo, cheio de alegria. Por que cheio de alegria, queridos? Porque sentiu-se justificado em Cristo Jesus. Às vezes eu fico pensando por que cristãos que se dizem cristãos andam cabisbaixo pelas ruas. Qualquer coisinha, qualquer vento de aflição o tomba. Quando nós temos um Cristo dizendo, filho, se eu estou contigo, você não deve temer nada. Se eu estou ao seu lado, não se preocupe. Você será atingido aqui, afligido ali, mas você não será vencido. Eu estarei contigo, eu sou contigo. Temos alegria, queridos, quando sentimos-nos justificados em Cristo Jesus. Esse é outro benefício da justificação pela fé. E o eunuco sentiu-se alegre. O eunuco sentiu esse benefício por
dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu quero realmente fazer parte do povo dele, da família dele, eis aqui água, eu quero ser batizado. E saiu-se feliz. Vamos mencionar outro, para a gente ir concluindo. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Aqueles que aceitam a justificação no momento em que a oportunidade surge, ainda que a coroa da vida esteja no futuro, quando ele não sabe quando isso vai ocorrer, se ele vai estar vivo até lá ou não, não importa. No momento em que ele aceita a justificação, olha o que ocorre, olha que coisa bonita. Ele começa já a antever e sentir os resultados futuros, pois assim nos diz o texto. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa fantástica, queridos. Hoje, todos nós que aqui estamos, lógico que nós não podemos medir o grau de fé de ninguém, também não tem aparelho para isso. Isso é uma coisa muito pessoal, muito individual. Mas todos nós que aqui estamos, se de pureza de coração nós entregamos, aceitamos ao Senhor em nossa vida, queridos, nós simplesmente passamos da condição da morte eterna para a vida eterna. Ainda que a morte física nos alcance, mas se nós estamos nessa condição, andando mediante essa justificação, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Por isso que fomos salvos um dia, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse, Pai, está feito, está consumado. Fomos salvos. Estamos sendo salvos hoje, mediante a nossa vida, porque nós aceitamos o Senhor está intercedendo por todos nós, e através dele nós estamos sendo salvos. A nossa salvação está garantida. E seremos salvos definitivamente, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, quando todos os salvos serão reunidos. Aí entra, se porventura nós morrermos fisicamente, mas em Cristo Jesus, não importa. Ainda que a vinda dele esteja bem longe, mas nós já estamos assegurados para a salvação em Cristo Jesus. Por quê, queridos? Esse é um benefício da justificação. A justificação permite a você e a mim, no momento que nós o aceitamos, no momento que nós somos justificados pela fé, porque aceitamos a Cristo Jesus, seu sacrifício, então nós passamos da condição de morto eterno para a vida eterna. Que privilégio podermos abrir a palavra de Deus, de maneira especial nós estudarmos, aquilo que Deus tem proposto para todos nós. Nós encontramos na Bíblia uma série de benefícios da justificação pela fé. Poderíamos continuar desenvolvendo, mas veio à minha mente agora um texto que também é fabuloso, e com ele eu fecho, Romanos 8, versículo 1. Olha o que diz Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma o quê? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, que coisa fantástica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que na nossa jornada nós possamos crer como eunuco. Que na nossa jornada nós possamos lançar fora tudo que porventura possa impedir a nossa justificação, como fez Zaqueu. Zaqueu jogou a sua posição, a sua fortuna, tudo, mas ganhou muito mais. Que nós possamos, na nossa jornada, a semelhança do eunuco, eis aqui água, eu quero ter um compromisso sério com o Senhor. O que me pede realmente ser batizado? Se eu tenho que ter esse compromisso sério e preciso ser batizado com uma porta desse compromisso, eu quero fazê-lo agora. E esse homem saiu o quê? Justificado e alegre diante de Deus. E para todos aqueles que assim o fazem, a Bíblia simplesmente diz, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé neste momento e vamos cantar o hino de número 175, Manso e Suave. Oremos. Obrigado, querido Deus, que de forma mansa, bondosa, tranquila, o Senhor tem nos convidado a cada instante da nossa vida para depositar toda a esperança, para depositar toda a nossa vida aos teus cuidados. Querido Deus, obrigado pela justificação
em Cristo Jesus, pela salvação que Ele providenciou para todo aquele que crê, para todo aquele que aceitar. Que Teu Espírito continue trabalhando em nosso coração, para que continuemos preservando, Senhor Deus, o desejo dessa salvação, todos nós que aqui estamos. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pelos benefícios dessa salvação, que são a paz, a alegria, a esperança. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Ao sairmos deste lugar especial, que os Teus anjos continuem nos acompanhando. Que tenhamos uma noite de paz, uma semana de vitória. Em Cristo Jesus te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor.